uma vez, boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos à reunião desta noite. Que com muita alegria nós possamos nos sentir envolvidos pelo amor, pela paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos dar continuidade às reflexões em torno de Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda estamos no capítulo de número 5, que é aquele capítulo que nós dissemos lá no início, que é um dos maiores do Evangelho, talvez não à toa, porque é o capítulo que fala das aflições, das dores, dos sofrimentos. É um capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. E o tópico de hoje é bem e mal sofrer. É um estudo baseado num texto deixado por Lacordaire. Então nós começamos agora a fase do capítulo em que teremos as instruções espirituais a respeito do tema aflições. E Lacordaire foi um padre dominicano que viveu em França, então é com base nas lições dele que vamos refletir sobre essa temática de bem e mal sofrer. E é um texto muito interessante trazido por Lacordaire, porque ele traz de forma muito didática, muito lúcida e principalmente muito objetiva elementos para que nós possamos meditar a respeito do que seja o bem e o mal sofrer. Afinal de contas, existe uma maneira correta de sofrer, né? O que corresponde a se comportar de maneira adequada ou de maneira pouco adequada diante das aflições, dos sofrimentos, das dificuldades que nos impõe a vida. Lacordaire logo traz ali a lembrança de uma lição do Cristo, a lição que que embasa o nosso estudo sobre o capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos. Ao dizer que Cristo se referiu ali, na verdade, não se referiu a todos necessariamente que sofrem quando ele disse bem-aventurados os aflitos. Porque podemos observar um ponto. Se há algo que iguala a todos nós, seres humanos, é a dor. Seja o rico ou pobre, seja aquele que tem autoridade ou quem não tenha, seja aquele que tem um trabalho ou não tenha, quem tem uma família ou vive solitário, nós podemos dizer que todos nós sofremos com essa mãe dor, né? Todos nós estamos suscetíveis às aflições, aos sofrimentos em nossa vida, em nossa existência. Mas o Lacordaire nos traz aqui um ponto muito interessante quando ele observa: poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, todos nós sofremos, todos nós somos aflitos. No entanto, nem todos nós sabemos sofrer. Então, os bem-aventurados que são mencionados por Jesus, os bem-aventurados os bem-aventurados que sofrem, são aqueles que já compreenderam como tirar proveito do sofrimento, já que todos nós teremos de necessariamente passar por aflições, passar por situações de dificuldades, então que nós possamos aprender a tirar lições dessas situações, tirar proveito e viver de maneira bem vivida as dificuldades impostas pela vida. Mas não é fácil nós termos essa percepção, porque a nossa primeira reação diante das dificuldades é repeli-la. Nós não queremos sofrer, não queremos passar por dificuldades na vida. Por isso que eu gostaria de lembrar aqui de um trechinho, de uma frase, na verdade, que está numa mensagem que é contida no livro Vinha de Luz, trazida por Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, em que se diz lá que indispensável é saber sofrer. Então, a gente não tem como remediar os problemas, as dificuldades da nossa vida, mas é indispensável que nós possamos entender o sofrimento, saber sofrer, tirar proveito das lições do sofrimento para seguir adiante, levando conosco todo o cabedal
de lições deixadas pelas dificuldades. Então, a lição da noite tem como ponto central justamente tentar nos mostrar como saber sofrer, né? Como nós podemos criar elementos, trazer para a nossa vida elementos para que nós possamos bem suportar a dor, bem suportar os sofrimentos, mas principalmente sair fortalecidos dessas experiências que para nós são redentoras. E o que se passa nas situações da vida em que tudo está bem, tudo está calmo, quando tudo na vida parece refletir só felicidade, só alegria, né? Quando nós estamos vivendo fases assim na vida, é muito comum que nós caiamos numa situação de acomodação, né? Então, quando nós temos ali muitas facilidades à nossa disposição, é claro, se Deus permitiu que nós tenhamos facilidades, é porque nós temos ali uma oportunidade, mas uma oportunidade cercada de responsabilidade. Só que a maioria de nós ainda tem dificuldade para lidar com a abundância, lidar com os recursos, né? Porque o que nós fazemos, em geral, quando nós estamos no poder, nós acabamos nos excedendo e muitas vezes sendo tiranos. O que nós fazemos quando temos muitos recursos financeiros, muitos tendem a cair na ociosidade, né? Nós temos uma apelação muito forte para as questões da sensualidade exacerbada, né? Nós temos ali um convite muitas vezes a buscar uma vida fácil, de ganhos fáceis, e essa disseminação das bets estão aí para mostrar para a gente, né, quão falho nós ainda estamos sendo diante de oportunidades que nos parecem de ganho fácil, né? Então, a dor, o sofrimento parece nos vir muitas vezes como se fosse um chamado, né, para que nós saiamos dessa posição de acomodação, dessa posição em que nós possamos cair na tentação de permanecer na ociosidade, ao invés de lutar pelo nosso progresso. Então, a dor, o sofrimento, às vezes, vem como esse chacoalhão para nós, para que a gente se coloque num outro caminho, numa outra diretriz. Até por esse motivo, muitas vezes a gente fica a pensar, né? Se Deus é tão misericordioso, se Deus é tão perfeito, por que raios então Ele já não nos criou também já perfeitos, né? Por que a nossa vida já não poderia ser recheada só de momentos felizes, alegres, né? E a gente já pudesse ter sido, já pudéssemos estar na nossa versão já aperfeiçoada, já finalizada, né? Essas indagações que muitas vezes nós temos, também foi construída por uma personagem, por uma pessoa chamada Raquel. Raquel, ela foi uma servidora lá na residência de Joana de Cusa e do seu esposo, e quando Jesus esteve entre nós, né, Raquel teve a oportunidade de fazer um questionamento similar a Jesus. Isso está lá no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, no capítulo A Razão da Dor. E Raquel ergueu a voz para Jesus, diz lá nesse sentido, para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo, né? Não era o ser humano criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Então por que a dor, por que as aflições? Raquel quis saber diretamente de Jesus. E Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, diz que Jesus olhou para Raquel e explicou assim: a razão da dor humana procede da proteção divina. Então, a razão da dor procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho, a luta que ensina e edifica a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. E aí continua Jesus, segundo Neio Lúcio: o excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto ao que os vermes se alegram no mofo.
Dessa explicação dada por Jesus, eu achei muito interessante quando, segundo Neo Lúcio, né, o mestre nos disse que a dor é proteção divina. Então nós podemos supor que as aflições, as dores, chegam até as nossas vidas, muito provavelmente porque ainda nós não temos a plena maturidade espiritual para lidar com todas as potencialidades, com todas as faculdades do nosso espírito. Por isso que, ainda hoje, vemos prevalecer a dor no mundo, né? Como uma forma de educar as nossas potencialidades, as nossas próprias faculdades. Porque se nós tivéssemos condições de viver conforme a nossa vontade, supondo, inclusive, que aquilo que nós entendemos como felicidade seria bom para nós, muito provavelmente nós nos perderíamos espiritualmente. Até porque a nossa referência do que seja a felicidade provavelmente é uma percepção muito diferente do que seja a felicidade de fato. Até o próprio conhecimento do que é a felicidade não está totalmente ao nosso alcance. Tanto que se diz que a felicidade não é deste mundo, e vamos falar sobre esse tópico no decorrer das próximas semanas, mas o que nós entendemos, o que está no campo de nossa percepção, aquilo que está neste mundo. Então, muitas vezes, nós nos prendemos a objetivos, as conquistas que estão relacionadas ao campo da matéria. Então, se nós tivéssemos plena liberdade para atuar, para agir, para supor que a nossa percepção estivesse de acordo com aquilo que entendemos como correto, nós tenderíamos a cair em equívocos muito sérios. Então, vem aqui a dor, e Jesus diz: a dor é proteção, a proteção divina. É para te colocar no caminho, para mostrar que, olha, você precisa se esforçar para ser mais caridoso, trazer elementos para o seu espírito que cultivem a paciência, a humildade, o trabalho, a disciplina, o cultivo da inteligência, o amor ao próximo, né? Então vem a dor aí nos trazer para o caminho, para a direção da nossa evolução espiritual. Aí Lacordaire, continuando aqui, trazendo agora o texto da noite, vem nos lembrar que para sabermos sofrer de fato é necessário que primeiro nós tenhamos ânimo, tenhamos muita força. Ele diz ali que nós precisamos ter fé para suportar os cenários, as circunstâncias relacionadas às aflições. E ele nos recorda ali que o desânimo é uma falta de nossa parte. Tanto que, como nós comentamos, a primeira reação que temos diante do problema muitas vezes é o desânimo, muitas vezes é a revolta, é a incompreensão. Quando a aflição, a circunstância difícil chega em nossa vida, a gente não quer aceitá-la, a gente gostaria que ela estivesse distante, né? Então essa reação pode nos trazer o desânimo e nós deixamos de ter a força necessária para encarar aquele problema, para receber as lições que chegam para nós por meio dessas dificuldades. Tanto que um dos capítulos mais interessantes do Evangelho é o 19, que vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar justamente da fé, né? Mostrando para nós que precisamos, acima de tudo, confiar em Deus, confiar na providência divina. E confiar em Deus é não ter dúvidas de que o Pai nos coloca os problemas dos quais nós temos capacidade, condições de superar, e dos quais nós precisamos tirar lições engrandecedoras para nós. Então, nenhuma circunstância chega em nossas vidas sem um motivo justo. E a fé, essa questão da confiança, ela é muito mais importante ainda no sentido de nós entendemos que se esse problema chegou para nós é porque existe uma razão, e é uma razão justa, e no caso, nós não podemos nunca desconfiar da providência divina. Não temos condições muitas vezes de entender naquele momento a razão pela qual o problema chegou. Mas depois que a gente supera o problema, depois que a dificuldade é ultrapassada, se a gente faz um exame de consciência, muitas vezes a gente chega à conclusão de que, nossa, eu precisava realmente passar por aquilo, ou como foi importante ter vivenciado essa situação em minha vida para o meu crescimento pessoal, né? E nesse momento eu me lembro muito da fase
escolar, universitária, que às vezes a gente se recorda daqueles professores que foram mais carrascos conosco, que a gente teve mais sofrimento para passar de ano, não é? E parece que ali a gente aprendeu mais a matéria, porque nos exigiu mais esforço, mais dedicação. E muitas vezes o problema, o sofrimento vem justamente para isso, para tirar o nosso melhor dentro, o que está dentro de nós, para que ele desabroche aquela faculdade que está ali guardada. Ela tem que ter a oportunidade de desabrochar, de se tornar luz em nossas vidas. E somente algumas situações-chave fazem com que nós consigamos realmente entender certos aspectos de nossa vida, amadurecer de fato espiritualmente. Lacordaire continua dizendo assim, que poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Aí aqui Lacordaire parece nos chamar a atenção de que, embora nenhum de nós possa esperar uma vida sem problemas, sem dificuldades, nós podemos ter pelo menos uma certeza, a de que todo problema, toda aflição, todo sofrimento tem um propósito em nossas vidas, tem uma razão de ser em nossas vidas. E essas provas bem suportadas, como ele diz, essas provas bem suportadas que nos conduzem ao reino de Deus, na verdade, são por meio dessas provas, dessas dificuldades, dessas aflições, que nós nos colocamos no caminho da nossa evolução espiritual. Como nós comentamos, se for pela nossa vontade, se for pela nossa escolha, a gente sempre vai preferir assistir Netflix do que abrir um livro e estudar, não é? Então, obviamente, diante das questões da vida, às vezes precisa vir um chacoalhão para que nós possamos escolher o caminho da disciplina, o caminho do aprendizado, o caminho do trabalho, né? Então, poucos compreendem, como diz Lacordaire, que as dificuldades, os sofrimentos é esse chamamento, né? Dizendo, olha, então tem um propósito na sua vida, isso está acontecendo porque você precisa ter mais condições de ser paciente, o outro precisa ter mais condições de ser humilde, o outro precisa amar mais, o outro precisa dedicar-se mais ao trabalho, e assim cada um de nós vai recebendo um chamado em nossas vidas, ao longo de nossas vidas, né? Dentro do aspecto que o nosso espírito precisa evoluir. E olha aí a grandeza de Deus, né, fazendo com que cada um de nós tenhamos um planejamento dentro da nossa reencarnação e vivenciemos as circunstâncias, os fatos que são necessários para o nosso próprio engrandecimento espiritual. Então, por isso, podemos dizer que as aflições, os problemas, têm a capacidade de nos tirar da inércia, da ociosidade, e faz com que nós possamos agir e colocar em prática todo o nosso esforço, todo o nosso potencial espiritual. Agora a gente pode lembrar brevemente aqui do momento próximo à crucificação de Jesus. Lá na última ceia, Jesus disse assim para os seus discípulos, como está no capítulo 16 do Evangelho de João: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos traz aqui então um novo elemento para que nós possamos entender o que é saber sofrer. Ao compartilhar todas as lições conosco, o Mestre nos ensinou que devemos manter a paz, mesmo diante das dificuldades, das aflições. Mas Jesus não deixa dúvidas aqui nesse comentário feito. Esta paz que ele fala não é a paz do mundo, não é a paz que está baseada nas conquistas que vão ficar somente no campo da matéria. Ele diz aqui e faz uma distinção: deixo-vos a minha paz, mas não dou como o mundo vos dá. E qual que é a paz que Jesus nos dá? Ele nos dá justamente a paz relacionada às conquistas de ordem espiritual. É aquela paz que nós construímos justamente por ter passado pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pelas aflições, ter aproveitado as lições, ter cultivado os elementos do nosso espírito, ter aprimorado os nossos sentimentos, ter engrandecido o nosso coração. E aí
passando com essa paz, com essa tranquilidade, com essa serenidade, com essa paciência, nós temos melhores condições de retirar todas as lições que as dificuldades nos trazem. Seja tendo a oportunidade de expiar os nossos erros do passado, seja pelas oportunidades que nós temos hoje de enriquecer o nosso espírito com experiências salutares. Basta nós olharmos, por exemplo, para Chico Xavier, para Madre Teresa de Calcutá, para a biografia de Bezerra de Menezes, e vamos ver que todos eles caminharam de mãos dadas com as lições do Cristo, e vem nos mostrar que é dessa forma que nós precisamos saber sofrer. É indispensável saber sofrer, e para isso nós podemos e temos condições de caminhar juntos com as lições deixadas por Jesus, para que nós passemos pelas dificuldades, pelas intempéries de nossa vida, tendo a oportunidade de aproveitar de maneira salutar as oportunidades que nos são dadas. Mas saber sofrer também é saber perdoar. O perdão é ato de caridade, ato de amor, e nenhuma dor ou aflição que rodeia os nossos corações pode ser conveniente dissipada sem a luz do perdão. Então podemos dizer com extrema segurança, saber sofrer bem, sabe sofrer bem quem já sabe perdoar, quem consegue perdoar, né? Então, vamos nos lembrar aqui mais uma vez de um texto muito bonito trazido por Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier, um texto chamado Retrato de Mãe, que nos fala de forma muito profunda como uma mãe soube sofrer em sua vida e a lição que ela nos traz sobre saber sofrer bem, né? Especialmente à luz do perdão. Então, depois de passado um tempo dos quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava ali sozinho, caminhava sozinho. Ele estava envolvido por uma triste paisagem, cansado do remorso, do sofrimento. Então ele se pôs ali a chorar copiosamente. Aí nisso, uma nobre mulher, vinda de planos superiores, que Judas não conseguia enxergar quem era, chega próximo a ele e afaga a sua cabeça. E nutrindo um carinho muito profundo, quase em oração, essa mulher diz: "Meu filho, por que choras?" E Judas lhe responde de maneira ríspida, num tom até ofensivo: "Acaso não sabe? Sou um morto e estou vivo, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Nunca ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, pensei que pudesse fazê-lo rei, mas o que consegui foi lhe impor o martírio da cruz. Afaste-se de mim, deixe-me padecer nesse inferno sem fim." Mas de forma calma e amorosa, a dama respondeu: "Meu filho, sei que sofres, mas venho lhe falar que Deus é sempre amor e bondade, e o céu jamais nos condena. Venho por ti como uma mãe, como alguém que busca o seu filho amado. Sofre com paciência." Olha ela aconselhando Judas: "Sofre com paciência a dor e a prova, e te garanto, terás em breve uma nova existência, uma nova oportunidade." Judas a interrompeu e disse assim, e perguntou: "Mas mãe, não me venha com essas mentiras. Depois de me enforcar num galho de figueira, fui procurar consolo ao pé da mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, mas expulsou-me, chamou-me de monstro. Então não me fale de mãe, não me fale de amor. Sou apenas um monstro sofredor." Ainda a dama, de maneira muito doce, disse a Judas que o amava como um filho e prometeu: "Virás comigo à terra em uma nova experiência de esperança e receberá outra mãe." E Judas, nesse instante, como quem esquecesse aquela dor gigante que ele estava sofrendo, perguntou: "Mas quem é vós? Que me falas assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou é um anjo celestial de quem presinto a luz?" No entanto, a mulher, ao olhá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: "Meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus." Gente,
Uma boa noite, né? E só agradecer a oportunidade, agradecer a vocês pela presença, é sempre uma alegria muito grande esses momentos que nós passamos aqui no Chico Xavier. E sobre a leitura de hoje, é muito interessante. Tem um livro do André Luiz que ele traz uma informação para nós, que se a gente não tivesse um corpo perecível e que adoecesse e que realmente apodrecesse, o nosso orgulho seria muito maior. E no livro dos Espíritos está escrito qual é a maior chaga da humanidade: o orgulho, né? Porque é através do orgulho é que nós vamos nos comprometendo. E olha o sofrimento aí, eu lembro muito dos médiuns, a mediunidade, a sensibilidade mediúnica, porque ela sempre começa atormentada. E até se diz muitas vezes na doutrina espírita, quem não vai por amor, vai pela dor, né? Normalmente a gente vai muito pela dor, mas que bom que a gente ainda procura Jesus de alguma forma. Porque eu sempre falo que a doutrina melhor é aquela que muda o homem para melhor. E a mulher também, claro, lógico. Porque religião é rótulo, o que manda é o que está no coração. Então nós vimos ali que apesar do Judas ter feito tudo aquilo, nós vamos ver nos livros do Chico Xavier o carinho que Judas é tratado, inclusive Jesus. Tem aquela oração do crê em Deus Padre, né? Da Igreja Católica, que fala que Jesus ao terceiro dia desceu à mansão dos mortos, né? Fala que desceu aos infernos, era assim quando eu era criança, faz quase um século já, né? Depois mudaram para descer à mansão dos mortos. Os espíritos superiores dizem que Jesus foi socorrer Judas, que ele estava precisando de ajuda. Mas olha o amor de Jesus por nós, né? O que Jesus diz? Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Estarei convosco até a consumação dos tempos. Quando se fala em Jesus, o coração acelera. E a gente sente que realmente alguma coisa muda dentro de nós. Aquele que conhece Jesus e traz Jesus para dentro do coração, ele nunca mais é o mesmo. Alguma coisa muda. E muda para melhor. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça. Que a gente possa ter muita saúde, muita paz para continuar nessa jornada.